Pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer incomensurável estar aqui. Eu estou utilizando, compartilhando a mesma tribuna que os meus mestres passaram por ela, então eu já vou começar assim meio que tremendo na base. Mas é o seguinte, desde a infância eu sonho com medicina, sonhei em ser médico desde que eu me entendo como gente. Antes de ser médico eu fui professor, ainda sou professor de ensino médio. E quando eu entrei na universidade, eu me deparei com uma realidade muito diferente daquela que eu convivia, tanto como aluno como professor também. No ensino médio, a gente faz de tudo para o aluno aprender, tudo. A gente inventa, a gente vai atrás de tecnologia, a gente faz presepada, inventa artes, toca música, faz paródias, enfim, a gente cria um mundo para facilitar a vida do aluno. A gente estuda muito. Quando eu entrei na universidade, eu encontrei poucos professores que eram tão dedicados ao aluno como nós no ensino médio nós éramos. E isso foi um choque para mim. Além dos problemas de infraestrutura, além da falta de material didático nas bibliotecas, eu me deparei com essa realidade, professores que não eram tão dedicados. Então, para mim, foi um choque. E aí, quando estava lá no terceiro período, o Dr. Daniel, ele foi ministrar uma aula para a gente a respeito de fisiologia neuronal, que foi um choque de realidade para mim também. Um choque, numa analogia, sabe? Foi uma coisa radical. Foi como aquele primeiro choque que eu tive quando eu entrei na universidade, que eu me deparei com aquela realidade muito aquém da que eu estava esperando. O Daniel era didaticamente o tipo de professor que eu queria ser e era profissionalmente, clinicamente, o tipo de médico que eu queria ser. A palestra dele foi incrível, sem precisar contar nenhuma piada, sem muita firula, né? Ele conseguiu abrir a cabeça da gente e colocar aquele conteúdo que até então parecia algo anormal. Tive outros professores dentro da universidade que foram também marcantes, que, sabe, professor Budaruishi, professor Sabas. Eu lembro que um dia eu li um artigo daqueles fake news que rolam na internet a respeito de um médico italiano que estava falando sobre cura do câncer utilizando bicarbonato. Eu todo empolgado liguei para o Dr. Sabas, mandei um e-mail para ele. Você lembra disso ainda? Dr. Sabas, vulgo Bruno Mars, né, pra gente, os alunos dele. Quem deve conhecer a cara dele. E, né, idêntico, deve cantar igual também. E pessoal, aí o Dr. Sabas, sabe, ele poderia ter dito: Emi, cara, tu é tão idiota, velho. E ele não, ele respondeu: Emi, olha, eu não encontrei na internet nenhum trabalho do médico em questão. O que você sugere? E aí veio aquela vergonha alheia. Meu Deus do céu, o cara era um tremendo picareta. O que ele estava fazendo era... E eu tive vários professores que, sabe, apesar da maioria, isso eu coloco 90% dos professores de universidade estarem muito aquém do que eu queria, do que eu precisava, do que vocês precisam, a gente teve professores que nos inspiraram. Assisti algumas palestras do Dr. Alves, e tudo isso serviram para induzir, para que eu soubesse exatamente o caminho que eu deveria trilhar. Comecei então a seguir o Daniel, muito timidamente, pedi a ele que eu pudesse acompanhá-lo nos hospitais, no HUT especificamente, no HGV e posteriormente nos outros hospitais que ele trabalhava, e assim foram, plantões de domingo à noite, plantões de sexta-feira à noite, plantões de segunda à noite lá no HUT, lá acompanhando, entendeu? Abrindo cabeça de um monte de gente. E acreditem, eu tive muita vontade de ser oncologista, eu tive muita vontade de ser neurocirurgião, e hoje eu estou indo numa linha diferente. Me apaixonei por neurologia, quero neurologia, inclusive ano passado eu fiz as provas de residência, passei em 2 centros, e por questões econômicas, por questões financeiras, de ter que ajudar a família, eu optei por não ir agora. Mas fiz residência em 2 centros, no Paraná e em Goiânia, mal intencionado, e passei. Mas preferi não ir naquele momento porque financeiramente eu ainda precisava trabalhar. E galera, aquelas noites no HUT, as noites acompanhando não somente o Daniel, porque eu também não me limitei a isso, eu fui acompanhar atendimento em UTIs,
Eu fui acompanhar atendimentos no pronto-socorro do HUT, até naquela época o HUT ainda era um hospital porta aberta. Então, sala vermelha, sala amarela, na época ainda era posto 1, e eu estava lá, né, sempre tentando aprender, tentando acompanhar. Acreditem, os professores, quando veem que você está querendo aprender, que você está ali realmente querendo acompanhar, eles vão pegar você pelo braço e vão lhe puxar. Eu aprendi tanta coisa com os meus colegas, especialmente com o Daniel, que mesmo sem ter ainda uma residência, eu consigo ter uma qualidade de atendimento, uma remuneração muito diferenciada. Eu trabalho com colegas que já têm residência, que são especializados, que ganham o mesmo valor que eu, por exemplo, no plantão. E foram essas noites no HUT que permitiram, olha só, a UFP, não sei se isso já mudou, mas até 3 anos atrás a UFP não tinha convênio com a HUT. Eu ia avulsamente, sabe? Eu ia por conta própria, não havia uma disciplina, entendeu? Lá no HUT. Não, a gente tinha um HU, a gente tinha um HGV, então a gente não rodava no HUT. Mas o HUT, o Hospital Porta Aberta, era onde você realmente aprendia a ser médico. É onde você pegava um paciente. E foi ali que eu realmente aprendi coisas que a universidade não me ensinou. Eu aprendi com o Daniel que os livros que eram adotados pelos professores, eles eram muito ruins a nível de atualizações. Por favor, entendam, não é ruim de conteúdo, ruim daquilo que realmente nós, como alunos, como médicos generalistas, eu não estou falando de você especialista, você realmente precisa saber. Essa realidade, você só consegue entender a importância quando você chega e começa a atender pacientes. Há menos de um ano eu encaminhei um paciente, pai de um colega meu, pai de um professor que trabalha comigo, eu encaminhei um paciente para ele que estava com um tumor renal, não sei se o Horus vai lembrar dele. Ele estava na realidade com 2 tumores renais. Aí o que aconteceu? Esse colega meu, ele procurou um outro nefrologista e o nefrologista imediatamente queria operar, se eu não me engano, o rim direito, que estava com um tumor maior. E pô, eu tinha assistido aulas do professor Sabas, aulas do Aulus, e eu sabia que o caminho não era exatamente aquele, entendeu? Eu sabia que não era aquela situação. Eu liguei pro Daniel, me consegue o telefone do Aulus, por favor? Eu liguei pro Aulus. Mestre, eu tô com um paciente assim, assado, que tá com um tumor gigante no rim direito, tá com um tumor pequeno no rim esquerdo, e um colega, não citei nome pra ele, pra gente tentar não entrar no conflito ético da coisa, né? A ideia de que eu ser o médico do dia seguinte sempre é mais fácil. Mas o colega tá querendo operar o rim direito dele e não foi bem isso que eu aprendi com você, com o Dr. Sabas. Tô encaminhando o paciente pra você. E foi dito e feito. Ele já o Dr. Aulus, olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar tratar primeiro o rim esquerdo, que está com um tumor menor, porque se eu operar o direito, imediatamente, e aquele tumor do rim esquerdo estiver crescendo, eu não vou ter como salvar o rim dele, esse paciente vai ficar sem nenhuma eficiência renal. Ele vai ficar sem nenhum dos 2 rins. E conduziu, o paciente foi operado pelo Aulus, foi conduzido por ele está vivo, convivendo bem, está com uma boa expectativa de vida. Isso é recente, não tem um ano. Mais recentemente, em uma das UTIs que eu trabalho, eu recebi um paciente que estava na tomografia com um hematoma subdural gigante. A tomografia era meio ruim, era uma tomografia de cidade do interior, então a qualidade era muito ruim, mas ao meu ver estava bem claro, o paciente tinha desvio de linha média, era um paciente neurocirúrgico obrigatório. Então, recebi o paciente, veio um laudo via o WhatsApp da tomografia do paciente dizendo que ele tinha tido um AVC isquêmico, que aquilo era um edema provocado pela isquemia, e pô, eu sabia que não era. Tinham passado 2 anos rodando no internato no HUT, não era aquilo. Mandei a foto pro Daniel, ele essa tomografia, um hematoma, assim assado, condição neurocirúrgica, corre, porque senão esse cara vai evoluir com hernia de uncus e já era, vai morrer. E aí, mesmo com o laudo do neurocirurgião que mandou via WhatsApp, o laudo assim assado, eu coloco esse paciente na ambulância imediatamente, entubei o paciente, mediquei, estabilizei, botei na ambulância e encaminhei. E o paciente foi operado na mesma noite que eu mandei, mesmo com o laudo de um neurocirurgião indicando que o paciente não era neurocirúrgico, blá 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 blá. Galera, é o típico conhecimento que você não ganha em livros, que você não vai ganhar na universidade. Eu estou muito mais próximo de vocês do que os meus colegas,
que os meus mestres, porque eu estudei recente, eu me formei com 3 anos, tá? Vai fazer 3 anos ainda. E eu sei mais ou menos como é que as universidades, as faculdades, elas estão. A gente tem aqui no Piauí 4 faculdades de medicina que são muito boas, muito boas. O nível do alunado do Piauí é muito bom. E eu falo isso com até mais propriedade do que meus colegas, porque eu convivi com muitos de vocês. Eu já encontrei gente aqui no auditório que inclusive foi aluno meu, vou mostrar, vou falar quem é, não quero que diga também, porque senão vai pensar que eu tô ficando velho. Mas enfim, eu convivi contemporaneamente com vocês nas mesmas faculdades, nas mesmas universidades, e acreditem, elas vão dar para vocês um muito básico. O que vai realmente diferenciar você dos demais alunos, dos demais médicos, e hoje isso foi tópico depois dos debates políticos que estão acontecendo aí, foi debate nos grupos de WhatsApp dos médicos, sobre como o PT, não estou querendo falar de política aqui, como eles destruíram a imagem do médico, tá? E aí um colega colocou, mas a culpa é do médico. E realmente, pessoal, foi citada essa frase lá. A maioria dos médicos que está no mercado hoje é ruim. Infelizmente, isso é verdade. Mas os médicos que são ruins são aqueles que não se dedicaram muito além do que a universidade fornecia. São aqueles que não estavam numa quarta-feira à noite, meu Deus, que horas são? 10h30 da noite, assistindo uma aula sobre carreira médica. São aqueles que não presenciaram as palestras do Dr. Auros, do Dr. Sabas, porque eu fui para algumas palestras com eles e com outros colegas em que você tinha um auditório gigante com 15, 20 alunos. Eu organizei alguns eventos desse e para mim eu tinha um pouco de vergonha alheia quando trazia um professor lá de São Paulo, sabe? Professor Guzmão, professor Janete, a gente não tinha um auditório lotado com tudo aquilo que o professor, com toda a honra que aquele professor merecia. Então, os alunos, os médicos que hoje são ruins, são aqueles que não tiveram o best med, entendeu? Que não tiveram fontes de informação, que não foram muito além dos muros da universidade. Acreditem, vai fazer muita diferença para vocês. E em breve, eu acho que o Daniel ele vai corroborar comigo, você ter cursos online com o Best Med daqui a alguns anos, talvez uns 5 anos, talvez menos, também já não vai ser um diferencial desse tipo. Porque vai ser comum. Todo aluno de universidade, já sabendo que o mercado está muito ruim, e acreditem, o mercado está muito ruim mesmo. Se você terminar neurocirurgia hoje, Daniel, se eu estiver errado, me corrija. Se você terminar neurocirurgia hoje em qualquer centro do Brasil e você voltar para Teresina procurando emprego, não tem. Eu estou errado? Não existe emprego para um neurocirurgião que chegar em Teresina hoje sem, sabe, uma rede de relacionamento, sem um coeficiente de indicação, tá? Não existe emprego. A quantidade de centros neurocirúrgicos é pequena, a quantidade de neurocirurgiões já é muito grande. Enfim, galera, você hoje em dia, o seu diferencial na atualidade é o Best Med, tá? O seu diferencial na atualidade é o Best Med. Mas em breve as pessoas vão perceber que vão precisar desses cursos online, até porque eles também vão ficar muito comuns. Então, você tem que aproveitar a oportunidade que está lhe aparecendo agora. Então vocês já são diferenciados. A realidade com a qual vocês vão se encontrar, ela é extremamente cruel. Muito cruel. Plantões de 6 horas que pagam R$300 se você for para as portas de hospital, inclusive hospital particular. Eu trabalho aqui também, tá? Aqui no Hospital São Paulo. Determinados, atender pelo SUS, onde você acaba ganhando menos de R$20 por uma consulta, tá? No quesito produtividade. Acreditem, a realidade é muito diferente daquilo que os seus pais, seus colegas que não fazem medicina e a população em geral pensa. Tá? Permita-me fobar um pouquinho. O Daniel me ensinou algumas coisas também a respeito de viver. Tá? E aí, eu comprei um carro legal para mim, sabe? Comprei um carro legal, um carro bacana, inspirado nele, né? Isso não veio exclusivamente da medicina, eu já trabalhava, eu já era professor, ganhava
mais do que 50% dos médicos ganham hoje, como professor já ganhava muito bem. Já ganhava bem mais do que R$7.000, que não é a renda de metade dos médicos da atualidade. Então eu já tinha carro e tudo, mas comprei um carro legal. E o pessoal da universidade, os meus alunos, quando eu chego para dar aula, que eles veem você chegando com um carro melhor, eles veem uma pessoa rica, um burguês. Ele não vê mais aquele aluno que era o melhor da classe, que estudava, que era dedicado. Eles não veem mais isso, eles só conseguem ver o resultado final. O caminho que você trilhou para chegar até ali, as pessoas não conseguem ver. E, infelizmente, pessoal, essa visão que as pessoas têm e a visão prática do que o mercado vai lhe fornecer, ela é completamente incompatível, tá? Existe um abismo entre essas duas situações, o que as pessoas pensam e a sua realidade. Você só vai conseguir ser um médico com uma boa remuneração, independente de você ter residência ou não. Eu falei e eu repito. Eu consigo ganhar hoje um valor equivalente aos meus colegas que fizeram residência e ainda uma especialização pós-residência. Tá? Pretendo, é óbvio que eu não vou parar por aqui, não vou parar nunca, até porque o Daniel disse uma coisa aí disse uma coisa naquele videozinho de divulgação da aula de hoje, que foi mais uma lapada na cara, né? É como andar de bicicleta. Se você parar de praticar, você cai. E na hora que você cair, as outras pessoas vão passar na sua frente. E por cima de você, o que é pior ainda. Então, pessoal, os meus parabéns para vocês. Tá legal para vocês estarem aqui. Lembrem-se de cada palavra que foi dita aqui hoje, nessa noite. Quando vocês encontrarem professores como o Daniel, como o Dr. Alves, como o Dr. Sabas, grudem neles. Grudem, tá? Seja pegajoso, é o cara indo para um lado e você incomodando ele pelo telefone. Era assim que eu fazia com o Daniel. Incomodava mesmo, grudava no pé dele e fiz isso durante todo o internato. Faça isso com seus professores. E aí vocês viram aqui o relato do Dr. Sabas dizendo que ele fica extremamente chateado porque um monte de aluno vem atrás dele querendo trabalho e no final das contas, 1 ou 2 realmente concluem o que foi proposto. Então, se você quer se diferenciar, tente acatar cada palavra que foi dita aqui hoje. Vai fazer muita diferença. Então, muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Não vou me alongar, já pensei demais.